Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E boa tarde a vocês que estão em casa. Espero que vocês estejam bem e quem está aqui acompanhando essa aula via esse sistema que vos falo, espero que você também, ou você, mano e mina, esteja bem. Essa é uma semana muito importante para nós, todos, né, em particular para vocês. É a semana que antecede a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio, versão 2020/2021. Depois de vários adiamentos e vários hashtags cancelamento ou não, a priori parece que o Enem vai funcionar no primeiro dia neste próximo final de semana, né? Ainda está tramitando algumas decisões de cancelamento, de adiamento por conta do momento em que estamos vivenciando, né, a pandemia e a sua primeira/segunda onda que cresce de forma assustadora, mas até agora parece que os secretários, né, tanto de educação como da área da saúde, os prefeitos e os governos da maioria dos estados que compõem a nossa federação, evidentemente está atendendo a agenda do INEP, que é o órgão responsável pela aplicabilidade da prova neste primeiro final de semana. Sem dúvida são mais de 6 milhões de pessoas tramitando, né, por vários lugares do nosso Brasil. A ideia de adiar é para preservar a saúde das pessoas, que, evidente, vão pegar transporte público, né, vão, querendo ou não, se encontrar com outros pares, né, e aí o medo das pessoas é que isso, que já está num cenário catastrófico, piore ainda mais, haja vista crescente dos números tanto de infectados como de mortos, né. Tirando essa discussão aqui da pauta, por mais que é impossível tirar, mas, enfim, tirando essa discussão por um período da pauta, vamos nos ater à parte que cabe no latifúndio hoje. Antes de entrar aqui nas dicas gerais, na revisão dos temas de história geral, que nós não tivemos essas aulas ainda, né, de história geral, vou atribuir algumas dicas de forma geral. Gosto de falar para os meus alunos em todos os lugares que eu dou aula que a prova de história do Enem, de história, obviamente vou me preocupar com a questão de história, sou professor de história, a prova de história ela tem uma tradição de ser muito interpretativa. O que eu estou querendo dizer nesse sentido? Boa parte da prova, não tem um percentual estudado exatamente, mas vou sugerir um número aqui, aproximadamente 80% da prova ela é interpretativa. A prova de história, não estou falando a prova de forma geral, tudo bem? Se 80% aproximadamente da prova é interpretativa, ela exige do candidato que ele tenha discernimento de interpretar as informações que estão sendo dadas no enunciado. Portanto, se o candidato souber ler, interpretar e transferir aquilo que vem cobrando tradicionalmente nos anos, né, subsequentes, ele consegue ir bem só por ler e interpretar. É cansativa a prova do Enem, em particular a prova de história. Os textos são muito grandes, extremamente grandes, alguns extremamente complexos e outros acompanhados por imagens, né? Então tem texto 1, texto 2, mais imagem 1, 2, 3 e 4, com enunciado ali para somar tudo e dividir em 5 alternativas. Então, esperamos que os candidatos e as candidatas tenham, acima de tudo, paciência com o desenrolar da prova. A minha expectativa com a prova de história de 2018 para cá, o Ministério da Educação ele toma uma postura que, se é político ou não me diz respeito e não entro nesse mérito ou demérito agora, mas temas importantes da história do Brasil vêm sendo evitados por uma questão ideológica. Portanto, acredito que boa parte das questões, por mais que já são tradicionalmente interpretativas, são questões que vão ser discutidas dentro de uma linha tradicional da história, ou seja, da pré-história e antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a contemporânea, que são os grandes temas
Muito menos contemporâneo o tema, né, mas voltado aí para a antiguidade, Idade Média e a modernidade. Então sugeriria que vocês todos lessem com muita atenção a prova, se preocupasse, além da atenção da leitura atenta da sua prova, lesse excepcionalmente todas as informações da questão, o que eu estou me referindo. Se existe um texto para elaborar o enunciado, ao terminar de ler o texto, leia as evidências finais, a nota de rodapé, ou seja, leia as legendas, aquelas letras pequenininhas que são subsequentes ao texto que está sendo utilizado, à imagem que está sendo utilizada, ou ao documento que está sendo utilizado. Por que estou dizendo isso? Porque ali ele vai relatar um determinado período histórico, isso é muito importante. Se às vezes você não entendeu, não conseguiu interpretar o texto, mas leu lá que o documento, que a imagem, que, enfim, que o que está sendo tratado ali é de um período específico, vai te facilitar. Ah, o documento é do século II a.C. E aí isso pode te facilitar na resolução da sua própria questão, ou seja, a assinalar a questão correta. Então leia excepcionalmente tudo, para além dos textos, dos documentos, para além das imagens, leia todas as minúcias do documento, porque isso vai ajudar pra caramba. Estou dizendo isso porque estou fazendo revisões por um outro lugar que eu trabalho, e, enfim, ao acessarem aí futuramente os exercícios dos anos anteriores, vocês vão perceber que boa parte das questões que são interpretativas, parte considerável delas tem informações peculiares e importantes para o candidato acertar a questão. Se ele ler todo o documento, toda a imagem e buscar em toda a sua complexidade as questões referentes à interpretação para ele assinalar entre A e A correta. Esse é um ponto, a interpretação e todas as nuances de importância sobre o objeto da história. Esse é um ponto. O ponto 2 aqui da nossa conversa, antes de entrar nos temas que eu me proponho a conversar com vocês hoje, é que para além da interpretação, vocês tenham calma. Calma de verdade mesmo, em particular a gente, né? Vocês, quem está aí, quem vai acompanhar isso, sei lá em que momento da vida, né? Calma em que sentido? A gente está vivenciando uma pandemia, são mais de 206 mil mortos, milhares de pessoas infectadas, a gente está sofrendo, principalmente vocês oriundos de escola pública, estão sofrendo aí falta de conteúdo, estão tendo dificuldade para acompanhar as aulas cotidianas e tem uma defasagem nítida entre a realidade do ensino público e a realidade do ensino privado. Então precisam ter calma. Não vai pegar as suas 90 questões do seu primeiro dia de prova, mais a redação, e quando ver essas informações tem um apagão ali de imediato, né? Começar a tremer, começar a ficar desesperado. Isso é natural que aconteça. Né? O nervosismo, a ansiedade, principalmente nos dias que antecedem a prova, porque para muitos alunos e para muitas alunas essa prova deposita muitas coisas, principalmente o seu futuro próspero, para boa parte de vocês, dependem dessa prova. Então, ao tocar na prova futuramente, abriu a prova lá, a galera que é desesperada já quer saber o tema da redação de imediato, porque boa parte de vocês, e a minha sugestão é também comece pela redação, porque ela é a parte que vai demandar mais tempo de vocês, então comece pela redação, fazendo principalmente ali o seu rascunho, tomando muito cuidado com o seu rascunho, cuidado para não sujar a prova, para não amassar a prova, tome muito cuidado, sabe, assim, muito cuidado mesmo. E aí, ao tocar ali, já descobri o tema da redação e falar, fudeu, não sei o que dizer, não sei o que discorrer ali, nem tratar, deixa a redação para o segundo plano então, se você não tem segurança, e vai fazer as outras 90 questões, assim com calma, lendo o texto devagar. Se as primeiras 5 questões deu um pane, você teve um branco aí, está tremendo, suando pra caramba, transpirando pra cacete, com dificuldade de respirar, porque você vai ser obrigado a ficar com a máscara por todas 5 horas e meia de prova, sugestão é levante a mão e fala que você quer ir no banheiro. Vai lá ao banheiro, respire, inspire, joga água na sua nuca, no seu rosto, dá uma alongada nos braços, na perna, e ali por uns 10 minutos respirando, enfim, respire, inspire por 10 segundos, aí peça para suas entidades espirituais proteção e segurança, pronto, mano, volte para a prova. Enfim, não dá para fugir dela, você já está escrito, beleza? É muito importante saber que essa defasagem faz parte, infelizmente, da realidade brasileira. A desigualdade no ensino faz parte.
E que, não acho que você, por não saber candidato e candidata de certos assuntos que está sendo discutido ali, que você é incapaz. Não interiorize essa discussão, não traga para você, você não é incapaz, mina e mano, de absolutamente, você não é incapaz, pelo contrário, você tem competência pra caramba, você e vocês, mas por um momento da história educacional do Brasil, vocês foram ignorados. Então, não acho que o problema da educação é só de vocês, mas é de boa parte dos candidatos e das candidatas que vão estar fazendo a prova no mesmo dia que vocês. Então, controle a ansiedade, o nervosismo, respire, expire, alongue, tome água com certo período, vá ao banheiro, jogue água aí no seu rosto, na sua nuca, dê aquela alongadinha básica, isso tudo aí vai ajudar você a ter uma tranquilidade maior. E aí volte, se as 5 questões ainda estão fora da sua capacidade de entendimento, vai folheando a prova e fazendo aquelas que você tem condição de fazer. Aquela que você, ao ler, começa a se intimidar. Puta, eu já ouvi isso, já tive essa aula por situação A, B, C, D. E vai assim ganhando com a prova, nas questões que vocês conhecem mais, vai ganhando com a prova um domínio, uma propriedade, para que vocês se sintam com esse domínio, com essa propriedade mais seguros. Porque aí aquelas 5 questões que você abandonou e aquele entendimento do texto da redação ou do tema da problemática inserida na redação que você esqueceu e ficou muito mal, isso vai, refletindo para você no desenrolar das próprias questões. A grande dica é, geralmente a redação, você vai visualizar ela ao abrir a sua prova, o tema ali, a proposta dela, geralmente, boa parte da redação tem questões tanto na geografia como na sociologia, principalmente na história e sobretudo na literatura, com elementos para contemplar a sua redação. Né? E suponhamos que isso vai ser impossível, mas que discuta a questão racial no Brasil, no tema da redação. Deve ter uma ou outra questão na história, na própria geografia, na própria sociologia, na própria literatura discutindo isso. E a grande dica, já que eu toquei na redação, não desrespeite os direitos humanos, tudo bem? Não faça isso. Não tome propriedade política sobre fator ABC. Eu gosto de orientar meus alunos, faço arroz com feijão, tudo bem? É melhor, se tem um texto ali, se a proposta é tal, e os textos estão municiando vocês, use as informações do texto como base para você iniciar a resposta desta problemática, mas não queira criticar o direito à vida e entre outros preceitos que fazem parte dos direitos humanos, tudo bem? Porque se está na Constituição, turma, não adianta você criar uma proposta de uma emenda constitucional, porque não dá, tudo bem? Isso é só um outro contexto, aí vai fazendo direito, propondo emendas e criando politicamente formas de alterar isso, mas isso demanda um processo, não faça isso, senão você vai criar uma treta com a sua própria redação. Então a sugestão, já que eu toquei na redação aqui, rapidamente, usar o texto como base. Se você tem uma leitura de conhecimento de mundo bacana e certeza da leitura que você tem, use essa leitura de conhecimento de mundo que você tem para discorrer sobre o seu texto. Se você conhece autores, tanto da literatura, como da história, como da geografia, como da filosofia, como da literatura, da biologia, enfim, de várias áreas, você pode dizer assim, segundo o autor tal, na obra tal, ele pensa isso. Tem gente que consegue fazer isso, tudo bem? Inclusive no ensino público, por mais paupérrimo, sucateado que esteja. Mas se você não sabe, nem cita. Se você não sabe o ano, não fala. Se você não sabe o século, não cita. Se você esqueceu o nome da pessoa, não fale. Faça o arroz com feijão, porque isso garante, grosso modo, uma pontuaçãozinha ali interessante para que você tenha uma somatória feliz para o processo do qual você tanto almeja, inserção na universidade pública, principalmente federal, ou 100% pelo ProUni. A terceira dica, ou o terceiro ponto, se o primeiro foi leitura com atenção, interpretação, o segundo ponto foi calma, enfim, segurança com você mesmo, não passe mal por não saber, pelo contrário, fique tranquilo e favorável, porque você faz parte das próprias falhas que esse sistema projetou, mas enfim, a minha terceira dica aqui, que para mim ela é
fundamental, se alimente muito bem no dia que antecede a prova. Então, sua prova é domingo, não vai comer uma feijoada no sábado, beleza? Não vai comer uma dobradinha, um sarapaté, um caldo de mocotó. Não, mano, não vai arregaçar no torresmo. Não, a dica é, assim, sendo bem legal, se alimente muito bem, busque alimento que te dê, vai digerir de forma mais rápida, que não demande muito tempo para digerir. Então não vai no churrascão, arregaça no churrasco. Sim, se alimente muito bem, tome bastante água, não estude, enfim, por mais que a gente vai ter aula aqui, isso é uma crítica mesmo, tá? Não estude na véspera. De forma alguma, não estude na véspera, porque não adianta, turma. Quem morre só na véspera é o Peru e mais ninguém. Então não adianta estudar na véspera, porque você não vai aprender tudo na véspera. Então não adianta, porque se você não memorizou, e se não sabe a fórmula de Bhaskara, não vai querer saber na véspera da prova. Se você não sabe os períodos cronológicos da história geral e da história do Brasil, não vai fazer isso na véspera, não vai querer saber literatura, o barroco inteiro, o rococó e o parnasianismo. Não faça isso. Não vai querer saber todas as questões climatológicas, aonde o cerrado fica e por aí vai. Não faça isso na véspera, porque se você fizer isso na véspera, você vai perceber que não só um tema, mas vários você não conhece. E é normal, tudo bem. Não quer dizer que o fato de você não conhecer é que isso inferioriza você. E se você, evidentemente, for querer aprender tudo na véspera, primeiro que você vai cansar o seu cérebro. E, portanto, ele é importante pra caramba para você realizar a sua prova. Então, você precisa descansar. Por isso eu comecei esse terceiro ponto dando a dica: se alimente bem, beba água. E aí, em cima dessa situação, estou pedindo exaustivamente, não estude na véspera, porque você precisa descansar seu cérebro. Então não vai ler nada complexo, não vai assistir séries sobre política, sobre filosofia, sobre guerra. Procure assistir, ler, procure observar as coisas de forma mais tranquila. Busque outras, assista Gossip Girl, tudo bem? É melhor, que você vai descansar, vai rir e se encante com Nate. Pronto, essa é a dica de série para anteceder o Enem. Gossip Girl. Olha, eu podia dar essa dica lá no lugar que eu fiz uma chamada ao vivo lá. Puta, esqueci, ó. Foi dar a dica de Friends, assista Friends. Mas que é legal também, mas a dica é veja Gossip Girl. Então, enfim, se alimente bem. E outra, durma bem, turma. Vocês precisam dormir pelo menos 8 horas antes da prova. A prova é no domingo, na verdade. Não vai ficar assistindo altas horas, não. Durma antes do altas horas. Ah, professor, eu tenho dificuldade de dormir. Tira o celular da mão, simples. O que adianta você apagar a luz, mas ficar com a luz do celular ali ligada, conectada ali, querendo saber o que está acontecendo na vida social dos seus colegas no Instagram? Não fica vendo nudes no Snapchat. Para de futricar a vida dos outros no Twitter. Enfim, no Facebook. Enfim, ignore, mano. Vai descansar. Se você acredita na questão religiosa ali, reflita. Peça para as entidades religiosas abençoar você, fazer com que você acorde num dia bem para você fazer uma boa prova. Mas não vai pedir conhecimento não, porque não, enfim. Peça para você acordar bem para fazer uma boa prova. Então, se alimente bem, durma bem, evite coisas pesadas. Não vai correr uma maratona no sábado. Não vai andar de bike 20K. Não vai dar um rolê de skate. Não vai fazer BMX. Não, mano, tranquilão, sabe? Não vai pro baile funk, nenhum problema com o baile funk ou no forró. Não vai dançar não vai ouvir Letícia. Descanse humanamente, fique tranquilão e tranquilona. Pronto, no domingo, acorde por volta de 8h30, 9 horas, tome um café tranquilão, não vai comer 2, 3, 4 ovos, não, uma tapioca, um cuscuz com carne seca, não, só tranquilo. Um pãozinho, 2, sei lá quanto você come, cafezinho normal, com leite, seu suquinho na moral, acorde ali se conectando aos seus pais, seus irmãos, aos seus familiares. Nada de ficar acordando já revisando prova, não. Vendo as dicas, não, você já tá vendo, mano, já fez demais, tá bom. E aí acorde tranquilão, e aí se você já sabe o seu local de prova, a dica é,
saia pelo menos... Ah, mas eu moro do lado da escola. Aí é outra coisa. Mas se você mora um pouco distante do seu local de prova, saia com pelo menos 1 hora antes da tua casa. Porque, na boa, mano, pode dar qualquer zica. Pode chover pra caralho, alagar todas as vias, inclusive aquela que você vai passar e você não consegue chegar no dia da prova. Então saia com 1 hora antes. Ah, se eu sair com 1 hora antes da minha casa até a escola é 10 minutos. Beleza, você ganha 50 minutos. Pra você ficar tranquilo. Não, não, porque eu não quero, porque eu vou ficar mais ansioso. Vou ver todo mundo chegando, vou aglomerar, Vai, mano, só não aglomere. Chega lá, se a gente se encontrar, porque eu vou fazer a prova, mas não é aqui. Me inscrevi no lugar lá onde eu tô morando. Mas se fosse aqui a gente se encontrar, você fala, ei, e aí? Nem vem pedir dica de história que eu não vou dar. Não, não, mas me ajuda isso, foda-se, não vou ajudar. Se eu encontrar o seu professor, ou a sua professora de 1900 e Guaraná com rolha, não vá lá pedir dica. Não, não, fique tranquilo, professora. Oi, e aí, beleza? Migas. Pronto, e tranquilos, nada disso, sabe? E aí já fica ali, ó. É porque eu sou nervoso já na minha própria essência. Então já fica dando umas alongadas. Parece que você vai dar uma lutada, né? Mas já dá umas alongadas, fica mais tranquilos. E aí, distancialmente, vai trocar ideia com seus colegas com outras coisas. Nessa distância tá bom. Vai trocando ideia com outras coisas. Ou vai lá para o seu universo paralelo, celular. Ficar fazendo um jogo ali, um joguinho, ou vai ver uma série, Gossip Girl, ou vai ver Friends, vai ali alimentar o seu cérebro com coisas que não faça você se prejudicar na prova. E aí, turma, só Jesus na causa. A hora que chegar o horário de começar a prova, aí aprove vocês, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? A dica é, para finalizar, ao pegar a prova de história, lembre de mim. Porque aí você pode ter duas situações. Ou ficar feliz ou alegre. As duas coisas foram, né? Na verdade eu errei. Ou você vai chorar ao lembrar de mim, ou vai rir. Chorar de alegria, porque você vai entender e vai conseguir resolver. Ou chorar de raiva por falar, puta, aquele maldito professor não tratou isso e olha, caiu aqui. Mas lembre que só não teve eu de professor de história na fila do pão. Isso aqui é um curso que serve só como base, mas a sua base maior está no ensino médio. Beleza? Nos seus ótimos professores e professoras do ensino médio. E aí é isso, turma. Faça a prova com calma. Olha, não precisa correr não, tá? Para sair fora primeiro. Não é igual ao ensino médio, que você precisa, mano, termina a prova logo para dar um rolê, trocar ideia com uma galera. Não, não. Ali é parte da sua vida, é refletida naquela prova. Parte, não tudo, né? Primeiro que é só uma prova, que pode te candidatar a entrar numa das melhores instituições do Brasil. E aí é isso. E esperar, mano, o tempo refletir sobre aquilo que você aprendeu ou não. Fica aí essas situações. Depois de trocar essa ideia de várias sugestões, de várias dicas, enfim, vamos conversar sobre esses temas aqui. Nós não tivemos ainda a frente geral do nosso curso, falamos bastante sobre história no Brasil, e aqui começa uma breve análise da frente de história geral. Antes de refletirmos sobre esses assuntos, a história geral, a frente de história geral, ela é dividida em duas perspectivas de análise. A análise oriental, ou seja, Oriente, não estou falando Oriente Médio, não nesse sentido, estou falando, há duas visões históricas. Uma oriental que reflete sobre a Ásia e a África também, e uma outra análise sobre a história que é ocidental, europeia. Há duas visões de história atribuídas aí. Há outras, sim, americanas, sim, há várias, mas especificamente os vestibulares trabalham em sua maioria dentro da perspectiva desses dois campos, a história ocidental e a história oriental. A vida inteira de vocês, eu aposto 100% assim, sem nenhuma dúvida, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, o curso de história para vocês
foi apresentada uma visão europeia. A visão que os europeus venceram. Portanto, essa visão serve como modelo ainda hoje, tudo bem? Essa visão ela é crítica de muitas coisas, serve para a gente criticar em todas as naturezas, mas não vamos fazer isso, porque a gente tem uma revisão aqui e não cabe fazer essa crítica. O tipo de história que nós temos, em particular no ensino médio, é eurocêntrica. A Europa está no centro. Essa visão de mundo vem sendo rompida? Sim, por quem? Pela historiografia, por historiadores que vêm criticando a forma de conhecimento baseada apenas na perspectiva europeia. Isso quer dizer que, se uma história existe apenas para ser analisada numa perspectiva, a europeia, o europeu vai analisar o africano, o indígena e as outras comunidades do mundo inteiro num olhar negativo. Mas a gente não vai fazer esse exercício aqui, beleza? Porque não compete a essa revisão. Dentro desses dois modelos de análise históricas, ou seja, o modelo ocidental e oriental, a história se estrutura em 5 campos, que é a tal linha de divisão, ou a linha cronológica que divide a história. O que antecede a história, a pré-história. Mas aí, professor, não entendi. Como assim o que antecede a história, a pré-história? Do aparecimento do homem à escrita é o período que reflete a pré-história, tudo bem? Professor, cai isso nos vestibulares, em particular no Enem? Uma ou outra questão. Quando cair, fique calmo, tranquilo, que o mínimo que a gente vai discutir sobre aqui vai te servir sobre base, para se fundamentar na sua prova se esse tema cair no domingo. Ou seja, qual que é a minha sugestão? Não é observar a divisão cronológica da pré-história. Não. Obviamente não. Mas a minha grande dica da pré-história é aquela que eu comecei a minha informação. 80% da prova de história é interpretativa. Então, se tratar pré-história na sua prova de domingo, independentemente da temporalidade, do processo e dos períodos, ou vai cair uma imagem para vocês refletirem sobre a importância dos registros históricos nesse período, ou seja, pintura rupestre, beleza? Pintura rupestre ou as pinturas rupestres são maneiras que os pesquisadores encontraram para alimentar informações sobre este período dividido dentro dessa especificidade. É a partir do Neolítico que as civilizações se formam dentro desse período e começam a registrar as informações nas cavernas, pintura rupestre, porque não havia a escrita, tudo bem? A escrita é um processo importante para entender a ruptura desse processo e o nascimento das primeiras civilizações lá no Oriente, Mesopotâmia e o Egito, especificamente falando. Mas isso não quer dizer que quem vivenciou esse período são povos que não tiveram conhecimento. Tiveram, porque confeccionaram ferramenta, pedra polida, pedra lascada, a idade dos metais. Especificamente falando sobre esse processo, dica é, lá no Paleolítico eles eram nômades, viviam dentro das cavernas, por questões principalmente climatológicas. É a tal era do gelo, havia uma série de dificuldades de transitar, porque a humanidade vivia num período climatológico extremamente difícil. Nesta perspectiva, nesse período da pré-história, analisando de forma passageira aqui o período paleolítico, a economia era coletora, os grupos viviam em bandos, em clãs, já que eles eram nômades, viviam especificamente falando dentro das cavernas. Entre a ruptura do período paleolítico para o nascimento do período conhecido também como pedra polida, o neolítico, os indivíduos dominam o fogo, tudo bem? O fogo vai servir para muitas coisas, para cozinhar os alimentos, para protegê-los de animais de grande porte e também daqueles outros grupos nômades que vêm no aspecto de
de guerra querer dominar certos ambientes. Então, nem todo mundo vai dominar o fogo ao mesmo tempo. Aqueles que dominam ganham, a grosso modo, o processo de tecnologia de domínio maior do que os demais. Na transição desse período para o nascimento do Neolítico, já temos algumas diferenças importantes. Em particular, que o Neolítico traz a revolução agrícola ou a revolução neolítica. Aí o candidato e a candidata, na sua prova de domingo, se caírem informações sobre a revolução neolítica, já devem entender que está rolando um processo de derretimento das geleiras. Porque se a agricultura está sendo formada, as pessoas estão vivendo em torno de grandes rios, como o Nilo, o Tigre e o rio Eufrates. Então já há rios sendo formados, se há uma revolução neolítica. Se há pessoas se sedentarizando, se afixando em regiões no Oriente, como por exemplo no Egito e na Mesopotâmia. Então, neste sentido, a economia que era coletora, né, já passa para um ambiente de produtora. Então, a revolução neolítica, ela traz principalmente uma mudança tecnológica muito importante nesse tempo histórico aqui no Neolítico, rompendo com o ideal de nomadismo e trazendo uma perspectiva de sedentarização, de afixação dos indivíduos dentro de uma região que a gente chama de Oriente, né? Que é o norte da África, o Egito e principalmente a Mesopotâmia, para desenvolver a produção de gêneros agrícolas capazes de fazer com que eles se alimentem e possam viver em sociedade. Dentro da perspectiva da Revolução Neolítica, outro elemento muito importante que a sua prova pode cobrar sobre esse período, domesticação de animais como o cachorro, por exemplo, beleza? Isso vai ser muito importante para garantir um aumento na produtividade, tá, turma? Estou dando algumas dicas sobre a pré-história. Então, comecei tratando se esse período cair é tranquilo, porque está dentro da perspectiva interpretativa de vocês sobre o texto, sobre a problemática abordada. Pode ser que caia pinturas rupestres, pedindo para vocês observarem a importância das pinturas rupestres, serve para registrar um determinado processo histórico. Assim nos faz pensar que a história como fonte de conhecimento não é só objeto da escrita, mas também de uma fonte de imagem, como as pinturas rupestres, por exemplo. Isso retrata o cotidiano de um ou mais grupo, beleza? Isso é importante para a gente analisar a crítica que a prova pode cobrar. Outra coisa que a prova vai cobrar, talvez, não estou afirmando, né? Não tenho conhecimento da mesma, se tratar esse período aí, vai cair textos de pesquisadores sobre o fluxo migratório. Turma, em que sentido fluxo migratório? A humanidade surge aonde? No continente africano, não é verdade? E do continente africano ela vai migrar para outras regiões, para a Ásia, chegando principalmente na América por meio do tal Estreito de Bering, beleza? Chegando à América e povoando a América por meio desse tal Estreito de Bering. Então, se cair uma outra situação sobre esse processo pré-histórico que a gente está tratando, né? São textos para debater as evidências desse processo histórico, né? A onda migratória, como se dá e como se estabeleceu, por exemplo. Beleza, fechamos aí, a grosso modo, essa ideia de pré-história e vamos tratar, uma vez que a Revolução Neolítica, a economia produtora, o início de sedentarização, domesticação de animais e formação dos grandes rios, a sedentarização das pessoas vai se dar numa região chamada de crescente fértil. Depois, vocês e quem está aqui acompanhando essa aula agora ou em qualquer outro momento que não me diz a respeito, joga lá no teu Google, né, no Pai de Todos, crescente fértil é uma extensa região, a minha fala não é nem um pouco técnica, tudo bem, do ponto de vista geográfico, até porque eu não tenho a mesma propriedade do professor de geografia de vocês, beleza? Mas a crescente fértil é uma extensa região conectada por importantes rios, como por exemplo o rio Tigre, o Nilo e o Eufrates, tudo bem? Nessa extensa faixa de terra se estabeleceram os primeiros grandes impérios, como por exemplo o Egito, que está geograficamente
é localizado na região norte do continente africano. E a Mesopotâmia, tudo bem? Olha, professor, o que quer dizer essa palavra Mesopotâmia? Eu vi na minha escola, mas esqueci. Meso de meio, Potâmia de rios, tudo bem? Rios Tigre e o rio Eufrates. Dentro da civilização, dentro da Mesopotâmia, viveram 9 povos, 9 impérios, desde os fenícios, passando pelo Império Persa, aos hebreus, aos babilônios, entre outros tantos povos, vivenciaram uma experiência na Mesopotâmia. A gente não vai tratar todos, é impossível, nem as especificidades dos mesmos, tampouco a Mesopotâmia, já que isso aqui é uma revisão bem passageira. Estou trazendo informações que levam de forma comum vocês e os que estão ali a entender que há maneiras de observar esses dois grandes impérios, divididos em regiões diferentes, mas ligados pela tal crescente fértil, a fim de perceber que há entre eles características comuns. Ou seja, se esses dois grandes grupos, os egípcios e os 9 que viveram na Mesopotâmia, estão na Antiguidade Oriental, entre o norte da África e o tal Oriente Médio, parte do continente asiático, os primeiros impérios se estabeleceram ali, nessa região, por conta dessa tal crescente fértil. O primeiro modo de produção será conhecido como modo de produção asiático. É um modo de produção coletivo. Não há aqui o predomínio consensual, por exemplo, da escravidão da forma que a gente conhece lá em outros momentos. Se cair na sua prova, modo de produção asiático é um modo coletivo. Esse modo de produção asiática, que é um modo coletivo, se deu especificamente falando no Egito e na Mesopotâmia. Esse modo de produção asiática não teve na Grécia, não teve em Roma, não teve nem em outro canto, tudo bem? Ele é fruto dessa análise que a gente está fazendo de forma passageira sobre a Antiguidade Oriental. Então, do ponto de vista estrutural, os povos do Egito e da Mesopotâmia se estabeleceram com o modo de produção asiático. As sociedades, então eu estou me referindo no plural, pensando na Mesopotâmia e no Egito, beleza? As sociedades que se formaram nessas regiões são conhecidas como impérios hídricos ou hidráulicos, ou também são conhecidas como sociedades de regadio. Regadio é um conjunto de elementos que são praticados pela abundância dos grandes rios que habitam esses dois grandes povos, essas duas grandes regiões, a Mesopotâmia e o Egito. Mas vamos por partes, né? A primeira característica que eu trouxe para vocês, para quem está acompanhando ali, é o modo de produção asiático que eu estou aqui simplificando ao tratar que é um modo coletivo. Ah, professor, então a escravidão na Antiguidade Oriental em menor proporção, tudo bem? A maior produção ela é coletiva, tudo bem? Então a terra não é como, por exemplo, a terra não é uma propriedade específica do Estado, a produção é coletiva, então a terra é, grosso modo, coletiva. Essas primeiras civilizações, então, que se estabeleceram na Mesopotâmia, no norte da África, ali no Egito, você está vendo aí a crescente fértil? É falar para você dar uma bugada e ver a crescente fértil, mas tudo bem, eu sei que você estava vendo. Essas primeiras civilizações são conhecidas como impérios hidráulicos, civilizações hídricas ou de regadio. Vamos lá. Por que impérios hídricos ou hidráulicos? Ou porque civilizações ou sociedades hídricas ou hidráulicas ou de regadio? Primeira coisa que pensar é que a gente está falando de elementos, né, de água. Então, hídricos ou hidráulicos são maneiras de observar que há sociedades que se desenvolveram usando e abusando dos recursos hídricos. Então, só para se ter ideia, se cair futuramente na sua prova sobre a abundância da água da civilização egípcia, pode cair sempre a reflexão de um grego chamado Heródoto de Alicarnasso. Dizem alguns que foram
que Heródoto foi o primeiro historiador, mas não vou entrar aqui nesse detalhe se foi ou não foi, isso é uma outra discussão mais da historiografia, mas se cair na tua prova, no domingo pode cair um trecho do texto do Heródoto e pedir para você refletir sobre esse trecho entre a alternativa A e E. Heródoto dizia que o Nilo era uma dádiva do Egito. Dádiva é um presente, tudo bem? Um presente de Deus. Olha, turma, quando eu estou falando Deus, eu não estou pensando no cristianismo ainda, tudo bem? Que não existe cristianismo do Messias Jesus Cristo, tudo bem? Que a gente está retratando civilizações que estão aqui há 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo. Então a caracterização religiosa desses grupos é o politeísmo. Mas vou tratar isso daqui a pouco. Então eles acreditavam em vários deuses, tudo bem? Poli, de vários, ismo de deuses aí, tudo bem? Então essas primeiras civilizações que se formaram usando os recursos hídricos para dar ênfase na citação do Heródoto, o Nilo era uma dádiva do Egito. Então era um presente. Então, se era um presente, reflita sobre essa colocação. O Nilo é uma dádiva do Egito. Quer dizer que, sem o rio Nilo, não havia, por exemplo, as pirâmides. Sem o Nilo, não havia, por exemplo, as esfinges. Sem o Nilo, não havia, por exemplo, os palacetes. Não haveria absolutamente nada, porque o Nilo traz a vida, a água contribuiu para uma produção de gêneros agrícolas que vai ser muito importante para o desenvolvimento do Império Egípcio, por exemplo. No caso das civilizações que habitaram a Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates também foi muito importante. Então são civilizações hídricas ou hidráulicas, então são grupos, são impérios que vão se desenvolver usando e abusando de recursos hídricos. E o regadio aqui, professor, em que sentido eu posso analisar essa colocação? Civilização de regadio. Regadio são todas as ferramentas, todos os recursos que emanam da abundância hídrica. Então, diques, canais de irrigações, fontes, entre outras várias formas de explicar a abundância hídrica. Ou seja, são maneiras de usar e abusar da abundância desses rios Tigre, Nilo e Eufrates, como sistema de captar águas, entender a cheia e a seca do rio e organizar a agricultura, observando essas variantes de cheia e de seca, criar fontes, canais de irrigação, diques, vasos para armazenar a água e também alimentos. Então há todo um sistema que compõe a análise de regadio, tudo bem? Então esses primeiros impérios são considerados impérios hídricos ou hidráulicos, caracterizados por uma sociedade de regadio. Isso é um ponto muito importante que cai veementemente na sua prova de história, em particular em análise do Enem. Esses impérios, o egípcio e o império mesopotâmico, se estabeleceram em particular como estados teocráticos. Teo de Deus, cracia de política, tudo bem? Ou seja, todos os administradores desses distintos impérios, 9 mais 1, 10, ou seja, de grupos que compuseram o Egito e a Mesopotâmica, criaram maneiras de estabelecer a formação dos seus impérios, considerando eles uma figura divina muito importante. Além de serem representantes políticos, também eram chefes religiosos. Nesse sentido, o vestibular, a sua prova de domingo, pode colocar uma questão refletindo, em particular, a civilização egípcia. Turma, olha, em que sentido isso pode cair na prova? Primeiro, em análises de tratar a importância do processo de mumificação, título de vários filmes e séries aí, né? Então, o processo de mumificação é importante para a civilização egípcia em que sentido? Para a perspectiva religiosa dos egípcios e de boa parte dos povos que habitavam a Mesopotâmia, eu não estou falando de todos, tudo bem, porque aqui há monoteístas, não todos são aqui em Poli, há alguns monoteístas, eu vou tratar daqui a pouco, exceções, daqui a pouco não, aproveito o espaço e já falo, boa parte eram politeístas, a maioria, mas há espaços para ver o monoteísmo na figura dos hebreus e há espaços para observar o monoteísmo na figura dos fenícios.
Então eram monoteísta, mono de um, ismo, enfim. Havia apenas uma crença no Império Hebreu e no Império Fenício. Já nos outros 7 povos que habitavam a Mesopotâmia, todos eram politeístas. E o Egito também. Então, no que diz respeito ao Egito, que é o que eu estava falando, que cai com uma forma cotidiana nas grandes provas, é tratar o processo de mumificação. Em que sentido, né? Então, a religião no Egito, em particular, aqui o recorte que eu vou tratar no Egito, era politeísta. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Em que sentido isso, turma? Em alguns momentos, por exemplo, quando o faraó morria, enterrava toda a riqueza que o faraó tinha na terra dentro dos sarcófagos, tudo bem? Para quê? Porque eles gostavam de enterrar o faraó com todas as riquezas para ninguém saquear? Não, porque acreditava-se que quando o faraó retornasse, ele retornaria rico, tudo bem? Por isso o elemento de vida após a morte, esse é um ponto. Outro elemento é a mumificação. Então, mumificação é uma forma de interpretar esse elemento religioso do politeísmo, tudo bem? Independentemente de achar que isso é profano ou não, não é essa a discussão. Estou dizendo que se cair no vestibular, isso sempre cai uma imagem ou textos muito claros e interpretativos para os candidatos e as candidatas terem conforto de discorrer sobre essa situação. Então, esses impérios eram politeístas, que é o que está sendo observado nesse sentido da anotação de estados teocráticos. Além da teocracia, que são estados muito rígidos e concentrados por indivíduos que tinham um poder soberano, né? Esses estados funcionavam por meio da burocracia estatal. O que eu estou querendo dizer por meio de burocracia estatal? Turma, havia, por exemplo, os escribas no Egito, que são os caras que organizavam a estrutura das leis, cuidavam do recenseamento populacional, entre outros elementos. Estou querendo dizer que quando a palavra burocracia aparece para interpretar uma forma de organizar ou simplificar a sociedade. Então pode ser que há, na sua prova de domingo, né, textos que reforcem essa ideia que essas civilizações mantinham uma estrutura social extremamente burocrática. Tipos de escrita. O Egito é considerado um império que adquiriu, por exemplo, 3 tipos de escrita: os ideógrafos, a hierática e a demótica. E a escrita surge como cuneiforme com os sumérios. A escrita serve para registrar, para retratar o cotidiano organizacional dessas grandes civilizações. E aí, como não coube essas outras informações que estou vendo na minha colinha aqui, que é uma forma de eu me basear, já para fechar as análises sobre a antiguidade oriental e partir para as análises da antiguidade ocidental, nessa organização da burocracia estatal, lembra, por exemplo, do Código de Hammurabi. Pode ser que caia, para entender o que é burocracia, caia o Código de Hammurabi ali, que era foi considerado um dos primeiros códigos de leis que surgiram nessa antiguidade no Império Amorita para justificar a caracterização e a interpretação dessas civilizações. Do ponto de vista do que eu me organizei para falar da Antiguidade Oriental, grosso modo é isso, beleza? Sobre a Antiguidade Oriental. Agora vou apagar esse caldo todo aí, beleza? E a gente vai analisar a Antiguidade Ocidental, vendo o reflexo da civilização grega e romana. A gente vai até que hora mesmo? 5 e? 5 horas. 5 horas? Temos 30 minutos ainda. Dá tempo. Enquanto isso, se alguém aí da casa tiver dúvida, pergunte para o Mikio, ele reflita, e se vocês tiverem dúvida, beleza? Perguntem aí, falem comigo. Vou apagar rapidinho aqui e a gente continua a nossa reflexão. Vocês vão fazer a prova onde aqui? Você, que escola? No Meca. Padre Romeu Meca. Eu dei aula lá há muito tempo atrás. E você? Aqui. Aqui? Deus, que da hora, mano. Nessa mesma sala? Imagina. Acho que a sala 19 lá.
Quem que é a diretora agora da escola, o diretor? Você se formou faz tempo? Não, esse ano. Esse ano? Quem que... Você já se formou? Você estudou em que escola? Durvalina em Jandira. Durvalina em Jandira. Durvalina é aquela que fica perto da estação? Não. Não, né? Fica em que comunidade lá de Jandira? Acho que é Belmonte, ou Santo André. Sim, sim, sim. O nome dessa escola aqui é Moreira Neri, né? Ah, o quê? O nome daqui é Bem-vindo Moreira Neri, né? Ah, pode crer, sim. Cuidando. Estava com dúvida se era aqui ou outra escola. Nossa, então vocês concluíram agora, recente, né? Esse ano macabro, né? Olha, turma, sobre o mundo grego, há muitas coisas para a gente pensar, lembrando que isso aqui é só uma revisão, ou seja, um recorte de muitas coisas que compõem o mundo grego e que comporá, se der tempo, parte da estrutura romana, mas, enfim. A minha grande aposta ou sugestão para que a gente tenha aí uma tranquilidade, se cair não, porque sempre cai a Grécia na prova, é pensar assim, ó. A Grécia é historicamente conhecida, a antiguidade clássica, por muitas situações. Primeiro, por dividir o mundo grego em cidades-estados. Cidades-estados são cidades livres, autônomas, independentes entre si. Quero dizer em que sentido isso para facilitar vocês a entender essa fala extensa que eu esbocei há pouco. Então, cidades-estados são polis, e a estruturação das cidades-estados, que são polis, a organização de Atenas é diferente da organização da cidade-estado de Esparta, beleza? Então, a organização econômica, cultural, religiosa, política e social de Atenas é uma, de Esparta, evidentemente, é outra. Não há uma unicidade política, há uma política fragmentada no mundo grego, tudo bem? Quando nós, historiadores, buscamos em aulas mais calmas e tranquilas para explicar aos nossos alunos sobre o mundo grego, a gente vai falar num processo geral a formação do mundo grego. Então, assim, rapidamente, né? O mundo grego existe a Grécia num ponto específico da Europa, na chamada Península Balcânica. A Península Balcânica, diferente de tudo que nós acabamos de analisar sobre o Oriente Médio, ela já apresenta de imediato para os povos que se assentaram e formaram aquilo que a gente chama de mundo grego, uma grande dificuldade em vários sentidos. Primeiro, uma dificuldade de produção de gêneros agrícolas, porque o solo não era tão irrigado, não havia grandes rios que conectavam as civilizações que vão se estabelecer na Península Balcânica. Pelo contrário, o solo era pedregoso, o terreno era montanhoso e havia uma grande dificuldade de plantio de gêneros agrícolas. Essa dificuldade, ela por si só será importante para que a gente possa entender muitas coisas, principalmente a tal filosofia. Em que sentido a tal filosofia? Porque os gregos, além da filosofia, da política, da democracia, da arte, de outras tantas coisas, se desenvolveram olhando pelo retrovisor o lado oriental do planeta, as civilizações que a gente esboçou agora, por exemplo. Então, oriundos da Ásia Menor, aqueus jonos e eólios se assentaram no que a gente chama de Península Balcânica e por volta do século XX a.C. formou uma civilização, a civilização grega. E entre 20 a 15 a.C., essa civilização ela vai buscar se organizar e se estabelecer dentro dessas dificuldades, né, de solo pedregoso, terreno montanhoso, etc, etc, etc.
Por volta, turma, isso aqui é tudo no campo do aproximadamente, beleza? Aproximadamente por volta do século XV a.C., os dórios, que vão fundar os espartanos no futuro, eles invadem aí um terreno da Península Balcânica, provocando em face dessa invasão a tal diáspora, a dispersão de povos dentro da própria Península Balcânica, iniciando a grosso modo assim um domínio, uma hegemonia dórica, que vai dar origem aos espartanos. Isso aqui é só uma reflexão muito passageira. De todo esse processo, a gente precisa observar que o mundo grego ele vai se organizar a priori com a propriedade coletiva, como era, por exemplo, no Oriente, beleza? Então a propriedade era coletiva, o escravismo no cerne, no início da formação, era muito pequeno, havia mais a coletivização dos meios de produção, mas por toda essa dificuldade, formará no mundo grego uma elite de pessoas que vão veementemente viajar para trazer produtos para estabelecer e desenvolver algumas cidades, estados do mundo grego. Em particular, ao me referir de grupos que viajam, na Grécia vai formar aí a tal thalassocracia, uma elite marítima. Essa elite marítima vai se misturar com outros coletivos para dar origem, por exemplo, lá no futuro aos patrícios e formar um grupo de privilegiados do ponto de vista econômico. Entre aproximadamente, agora a gente vai tentar analisar aqui, fazer um recorte nesses minutos que faltam para nós, né, de uma forma geral, aproximadamente ali no século VII a.C., começa a surgir uma série de reformas importantes para que a gente possa perceber a formação do que a gente chama de democracia no mundo grego, né? São as tais reformas políticas propostas por alguns legisladores, como Drácon, como Solo, como Clístenes e o Péricles, não o pagodeiro, tá? Enfim, o Péricles. Enfim, entre o século VII e até meados do século V a.C., aquela autonomia política que existia, aquela autonomia econômica que existia, aquela difusão de separação entre as várias diferentes cidades-estados que havia, elas começam, a grosso modo, serem chocadas, em particular no caldo ateniense, por algumas propostas reformuladoras para tentar minimizar a desigualdade que era tamanha, em particular no lado ateniense. Então, os gregos, que já possuíam uma estrutura de uma política extremamente fragmentada, passam a partir do século VII, a meados do século V a.C., se organizarem do ponto de vista político. Aí surgem os legisladores. Eu sempre tenho um trava-língua quando vou falar sobre legislar. Enfim, surgem as leis no mundo antigo, na Grécia Antiga. Essas leis servem, grosso modo, para minimizar os impasses relativos às desigualdades sociais, que no mundo antigo, na antiguidade clássica, aqui no recorte do mundo grego, era tamanha. Então vou citar 4 caras que são muito importantes quando a gente reflete, por exemplo, o mundo grego. Por mais considerado que ele seja enquanto conservador, o Drácon é o primeiro legislador do mundo grego. É o ponto de partida, porque a lei na Grécia era oral. Quando a lei era oral, ela facilitava principalmente os donos das terras produtivas, as elites. E, portanto, ao propor as chamadas leis draconianas, que entre muitas interpretações, o meu recorte aqui para a gente analisar leis draconianas são várias, mas das várias a gente simplifica dessa maneira: é o fim da lei é o fim da lei oral, chamada de consuetudinário, e a inserção da lei escrita. A lei escrita vai servir para muita coisa, principalmente para manter a etilização da sociedade, etc, etc, etc. Mas as leis escritas, elas passam a trazer aí as tais relações jurídicas, passa a partir daí trazer uma relação jurídica que, a grosso modo, vai
futuramente com outras posições, organizar a sociedade a fim de romper a desigualdade, porque votava nesse período e participava das decisões políticas nesse período apenas aqueles que detinham condições financeiras, enquanto a maioria da população ela era ausente de participação, porque ela não gozava do mesmo privilégio. Então, o recorte aqui, para entender os limites da democracia ateniense, para entender a estrutura política do mundo ateniense, é pensar nessas reformas que surgem a partir do século VII, com o primeiro ponto aqui que eu explicitei aqui, que é o Drácon. E aí, um pouco mais contemporâneo ao Drácon, surge o legislador Solon. O Solon é importante porque, por meio das suas medidas, ele vai trazer a participação da população mais pobre para dentro das decisões políticas, por meio de um conjunto de leis que ele vai propor, e ao propor serem debatidas e efetivadas, ou seja, o Solon, que é o cara que estou citando aqui, ele vai acabar com a escravidão por dívida, porque a escravidão por dívida era uma das formas de empobrecer principalmente as pessoas mais pobres que não conseguiam pagar impostos. Beleza? Então, ao propor o fim da escravidão por dívida, ele está garantindo um princípio de isonomia, que todos seriam iguais perante a lei. Isso é muito importante para a gente refletir em ideias que concernem a palavra democracia. Para tanto, isso só foi possível porque ele vai criar as tais eclésias. Eclésias são espaços de discussões, onde todos, independentemente da sua condição financeira, possa discutir, possa debater e apresentar as diferentes propostas para organizar uma determinada sociedade, mas no que diz respeito ao lado ateniense, beleza? Então não imaginem vocês que vem um espartano lá de Esparta para chegar em Atenas e falar, eu quero propor uma lei aí. E evidentemente isso seria impossível. Primeiro porque os gregos vivem em sociedades chamadas como cidades-estados, são livres, autônomas, independentes entre si. O que funciona em Atenas não funcionará, por exemplo, no regime militar de Esparta. O militarismo em Esparta é uma forma de interpretar Esparta e a democracia ateniense é uma forma de interpretar o mundo ateniense. Então, o que dá certo aqui não vai dar certo aqui e vice-versa, tudo bem? Os gregos, acima de tudo, vivem nessa fragmentação política, que é uma das maneiras de entender a organização da própria sociedade, tudo bem? Então, o Solon vai criar essas eclésias, um campo de discussão, de debate, é muito importante, aboliu a escravidão por dívida, mas não acabou com a censitariedade no voto. O que quer dizer censitariedade? Limite para votar ainda era baseado por renda, tudo bem? Então não consegue organizar as desigualdades que compõem uma sociedade. Mas mesmo assim, turma, ainda é um ponto de partida para a gente analisar, a grosso modo, essa evolução política na porção ateniense. O Clístenes, sim, esse cara é muito importante. Muitos vão chamar o Clístenes de pai da democracia, porque ele vai instituir a lei democrática, abolindo, sobretudo, a ideia de censitariedade do voto. Então, não vai votar só por renda. Vai votar aquele que é cidadão ateniense. Então, ao abolir a censitariedade do voto, ele também traz os limites da democracia. E aí, turma, lembrando que isso aqui é um reflexo sobre Atenas, tudo bem? O que é ser cidadão em Atenas? Homens, maiores de 18 anos, livres, filho de pai e mãe ateniense. Isso é ser considerado cidadão em Atenas, beleza? Ei, professor, e as mulheres? Mulheres não votam, bem como crianças, escravos e os metecos. Metecos são os estrangeiros, tudo bem? Então, esse limite de democracia proposto para o excelentíssimo aqui, trazido pelo excelentíssimo Clístenes, eu aboli o voto por renda, propus o limite de democracia e vou discutir quem vai participar das decisões políticas dentro da sociedade ateniense. Homens, o recorte foi homens, maiores de 18 anos livre, filho de pai e mãe ateniense. Excluía-se dos limites da democracia em Atenas mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. Esses não poderiam votar, tudo bem? Independentemente da ignorância e da exclusão
desses indivíduos que eu acabei de citar, turma, isso não quer dizer que os gregos de Atenas não são democráticos, porque são. Esse regime funciona para homens maiores de 18 anos, livres, filhos de pai e mãe ateniense. A gente pode dizer que é uma sociedade democrática, olhando a realidade da antiguidade ocidental. Não dá para refletir sobre o limite de democracia olhando a democracia que a gente tem hoje, tudo bem? Que a nossa é global. A mulher não vota hoje? Sim. O adolescente maior de 16 anos é facultativo, ele pode votar. Tudo bem? Analfabeto, vota? Vota. Tudo bem? Há uma diferença entre a democracia ateniense e, evidentemente, a nossa democracia. Mas, vira e mexe o vestibular, pergunta os limites da democracia ateniense. Isso é importante. Homens maiores de 18 anos, livres, filhos de pai e mãe ateniense, votam. Exclui-se homens, mulheres, estrangeiros. Quando exclui-se, por exemplo, mulheres, sobretudo ateniense, o texto pode trazer informações que os confunda no sentido entre as alternativas A e E. Ao excluir as mulheres, escravos, crianças e estrangeiros, não quer dizer que esse regime não é democrático. É democrático, porque funciona para poucos. Poucos que controlam a maioria, tudo bem? Então a gente precisa refletir sobre esses limites. E, portanto, o último aqui, o pagodê não, o Péricles, não o Péricles do pagode, mas o legislador Péricles aqui, ele vai propor o assalariar, né, a palavra bem interessante para assalariar os políticos, né, até uma ideia aí. Quando surge então o salário para os políticos? Em Atenas. Principalmente instituído enquanto proposta pelo excelentíssimo Péricles. Péricles pressupunha que a ausência do assalariamento para os políticos, como que o pobre poderia ser, por exemplo, um político? Ele ia ganhar renda da onde? Como ele ia representar o cidadão sem ter renda? Renda não para deixar ele mais rico do que o pobre, mas renda para ele poder trabalhar para alimentar, do ponto de vista político, as decisões dos pobres, tudo bem? Então, há uma necessidade de remunerar os políticos, né? O Péricles vai trazer essa situação, além de possibilitar o acesso de vários interlocutores dentro das assembleias. Se cair na sua prova, eu estou tratando Atenas de uma natureza maior do que ainda não tratei Esparta, a minha sugestão aqui é pensar que a democracia ateniense ela é direta. Tudo bem? Ela é direta e é participativa. Mas como assim, professor, participativa? Homens maiores de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, sendo eles livres, né? Então a democracia ateniense ela é direta. E havia, dentro dessa democracia, uma deliberação popular. Por isso existia a eclésia, lugares aonde a população debatia. Nesse sentido, tem duas palavrinhas interessantes para a gente pensar, para fechar aqui essa primeira análise da sociedade ateniense. Isonomia, quer dizer igualdade jurídica. Todos podem votar, desde que seja considerado cidadão. Então, a isonomia é um princípio que reflete sobre a estrutura da democracia do mundo ateniense. E a outra é isegoria. Todos têm o direito de fala, desde que, evidentemente, você possa votar e participar das decisões. Aqui a discussão não é se a democracia ateniense ela é para todos ou só para uma fatia, considerando homens maiores de 18 anos livres, filho de pai e mãe ateniense. A questão é que este limite é importante para que possamos analisar que nasce na antiguidade ocidental um sistema participativo, onde a população está ali participando das decisões, tudo bem? Sendo ou não para todo mundo, mas tem uma parte considerável da população. Não obstante a isso, é muito importante pensar que a estrutura dos atenienses será uma estrutura escravista. Em que sentido uma estrutura escravista? A escravidão ela é importante para os atenienses, porque os atenienses não podem trabalhar, eles precisam ter tempo demais para pensar. Então, parece bizarro falar isso, mas é importante analisar que o ócio, não a preguiça, beleza? O ócio é uma das formas que os atenienses acreditavam que era muito importante para eles pensarem, refletir para que haja nesse universo
da reflexão condições para que ele possa pensar em organizar e estruturar o cotidiano da sociedade. Portanto, nessa reflexão é importante observar, por exemplo, que a escravidão será algo extremamente importante para o cotidiano desses coletivos. Beleza? Isso aqui é só uma passagem de reflexão sobre os atenienses. Os espartanos, a gente tem muito pouco tempo e não vai dar para falar sobre Roma, né? Mas Esparta, diferentemente de Atenas, se organiza num regime voltado para a militarização da população. Isso não quer dizer que esse limite da militarização não é um limite pensado para a questão política. É pensado, a sociedade é militarizada por quê? Por qual princípio? Primeiro a gente precisava refletir sobre a Península Balcânica, ver que numa parte da Península Balcânica se estabeleceu e vai se organizar na região da Ática os gregos que vão fundar o que eu chamei há pouco de Atenas, e numa outra parte muito mais voltada para a conexão cotidiana de outros povos, se estabeleceram na região do Peloponeso os espartanos. E aí, justamente por se estabelecerem nessa porção da Península Balcânica, na região do Peloponeso, os espartanos necessitavam ter um regime muito rígido e voltado principalmente para o culto à força física, né? Voltado principalmente para a estrutura da perfeição, porque paulatinamente eles sofreriam invasões cotidianas de vários povos vindo da Ásia Menor. Porque dentro da Península Balcânica, o canto que eles estavam era um canto corriqueiro de entrada e de penetração de vários povos. Então, pensando, por exemplo, no filme 300, na figura do Leônidas, só para você ter ideia, o filme abre a sua observação, eles estão num monte, num morro, analisando uma criança que tinha acabado de nascer. Se a criança tem alguma anomalia, alguma enfermidade, ela é descartada. Em Esparta prevalece principalmente a masculinidade, a feminilidade é em menor proporção, haja vista que a mulher, tanto em Atenas quanto em Esparta, tem um caráter reprodutor, mas em Esparta tem um caráter de reprodução voltada, em particular, para a ideia da perfeição. Isso nos faz pensar em muitas coisas, mas eu tenho pouco tempo para dizer que a sociedade espartana, diferente da sociedade grega, que é mais flexível, ela é uma sociedade mais conservadora, é uma sociedade mais caracterizada por valores que abarcam essa estrutura de fala conservadora. Por exemplo, eles eram xenófobos, tinha, assim como os atenienses, né, aversão a povos estrangeiros. Mas, além da xenofobia, eles eram arianos. Além da xenofobia e do arianismo, toda a sua estrutura definitiva, tanto social como política e também econômica, era voltada a partir da própria perspectiva da organização militar. Então, havia uma organização militar, havia uma estrutura que preparava desde pequenos os jovens para serem guerreiros. E a partir desse universo eles voltavam para manter os limites e o cuidado das fronteiras a fim, evidentemente, de mais cedo ou mais tarde se organizarem para barrar as ofensivas, não só interna, mas externa, principalmente do mundo persa, né? Tanto de Dário como do Xerxes no mundo lá, que a gente tem filme aí, tratando, por exemplo, os 300 dividido por batalhas. Num determinado período dessa península balcânica, vale ressaltar que tanto Atenas como Esparta vão sofrer a ofensiva do mundo persa. Lembrando que num determinado período desse processo, Atenas e Esparta vão criar ligas militares de cidades-estados parceiras para tentar barrar a ofensiva do mundo persa. Então vai surgir do lado ateniense a Liga de Delos, que é uma liga política e militar de cidades-estados parceiras de Atenas, e do outro lado, na Liga do Peloponeso, são cidades-estados parcinha de Esparta, né, que vão se juntar para barrar a ofensiva persa, tanto de Dário quanto de Xerxes, para tentar evitar dentro das guerras, que são chamadas de guerras médicas. Não é médico de bisturi que vai sair, né? Mas, enfim, guerras médicas é o conflito que assola entre o mundo grego e, evidentemente, o mundo persa. São um conjunto de batalhas dividida em 3 análises, né? De Maratona de Salamina
e a outra, o desfiladeiro de Termópolis. São conflitos que evidenciam a hegemonia do Império Persa, que já dominou a Mesopotâmia inteira, já dominou o Egito inteiro, e quer dominar o Ocidente na perspectiva de conter aí, em particular, a hegemonia na Península Balcânica. Só um spoilerzinho, porque não temos tempo, eles serão derrotados, né? E ao final das guerras médicas vai estourar um conflito interno dentro da Grécia entre gregos da cidade de Estado e gregos da cidade-estado de Atenas, chamada de Guerras do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai durar 28 anos, Esparta vai envelhecer Atenas, mas o mundo grego será evidentemente destruído. Vai entrar nada mais, nada menos que Alexandre o Grande para iniciar uma hegemonia dos macedônios, né? Criando várias Alexandrias, fazendo uma miscigenação cultural ali, e futuramente todo esse caldo vai virar lá num outro contexto, o mundo romano, que a gente não tem mais tempo, porque já estamos em poucos minutos de acabar essa conversa aqui. A vocês e a vocês, desejo uma boa prova. Obrigado, né, por essas semanas. Espero que a gente possa se ver em algum momento de felicidade por aí. Valeu? Obrigado e boa prova. Já era, Mikio. Pô, tem uma dúvida. Foi o Homero que deixou todas essas informações pra gente hoje? Não entendi. Foi o Homero que deixou tipo, tudo escrito pra gente? Sim. Sim, cara. Tudo pra gente. Foi o Vigílio. Exato. E Eneida. O professor de literatura deve ter trabalhado isso, talvez. Mano, olha, como é sujo, né? Como eu babo, mas essa sujeira é por conta do café, principalmente. Isso, mano. Homero que deixa tudo isso pra gente, pra outros se basearem e reforçarem essas análises aí. Você vai prestar que curso?